Olá, começa agora mais uma edição do Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios de Bauru. Toda a edição recebemos especialistas e representantes do poder público para discutirmos as possíveis causas e soluções para os problemas da cidade. Bom, hoje nós discutimos o fornecimento de energia e a iluminação pública. Bom, para ajudar a gente a conduzir o programa hoje, nós recebemos o jornalista da TV Unesp, Júlio Penarial. Júlio, obrigado pela presença. Valeu, Lídia, obrigado. Bom, para discutir as questões relacionadas à energia empresarial, nesse primeiro bloco, recebemos o engenheiro Sérgio Ojima. Ele é gerente do Departamento de Infraestrutura do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Sérgio, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado pelo convite. Também para falar sobre os desafios nesse setor, temos a presença do Pedro César Diário, que é gerente de serviços comerciais da CPFL Paulista. Também seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente começa falando sobre uma reclamação dos empresários da cidade, né, que é com relação ao fornecimento de energia elétrica para empresas. A gente tem alguns problemas, um deles é aquele problema do famoso pisca, que são aquelas oscilações de energia elétrica que acabam muitas vezes interrompendo o funcionamento de equipamentos, máquinas e serviços. Eu começo fazendo a pergunta para o Sérgio, então, se esse problema é um problema recorrente, se vocês recebem essas reclamações dos empresários, né, de uma forma aí bastante constante. Lidiane, esse tipo de problema é recorrente em todo o estado de São Paulo. Eu, como gerente do Departamento de Infraestrutura, eu tenho que atender uma região importante, o estado todo, e não somente a região de Bauru. Nós temos cinco grandes grupos de distribuidores no estado de São Paulo. A CPFL é um dos grupos, né, importantes, que atende região importante do estado de São Paulo, e é recorrente e faz sentido a pergunta e a preocupação. Nós temos um levantamento no departamento, né, que fiz esse levantamento ontem, do primeiro semestre. Nós fizemos 3.300 atendimentos relacionados a reclamações e queixas da indústria com relação ao fornecimento de energia, né, desligamento programado, piscas, faturas, tarifas, tá, dentro do nosso departamento. Dos 3.300 atendimentos, 25% dizem respeito a reclamações provenientes de clientes da CPFL, Grupo CPFL, no caso aqui CPFL Paulista. Bauru está dentro desse grupo, tá certo? Mas de uma forma geral está dentro da média de atendimento nosso no estado de São Paulo. Tá? Com relação aos piscas, a gente entende que isso é inerente ao sistema, né? O sistema aéreo, está relacionado, obviamente, à questão de você ter árvores, né, e galhos, né, tocando no sistema. Isso vai continuar persistindo enquanto não houver um trabalho de prevenção junto com a municipalidade no corte e poda, né, da rede, né, principalmente naquilo que afeta a rede principalmente, tá ok? Ô Pedro, a gente tem médias aí, né, de picos, de oscilações, mas dá para apontar quais são as principais causas para essas pequenas interrupções, como a Lidiane falou, esses piscas? Realmente, como o Sérgio falou, é a questão da arborização ou tem outros fatores que influenciam bastante? Sim, o que o Sérgio colocou é pertinente. A arborização é um dos agressores e que acabam acarretando esses piscas. Mas me permitam assim, retratar o que é o pisca. Na verdade, a concessionária ela investe em sistemas de proteção na rede. São dispositivos que, diante de um problema, para a segurança da população, para a segurança do munícipe, ele desliga, né, por alguns segundos para que o problema desapareça. Por exemplo, se for um galho arremessado com vento sobre a rede elétrica, se ele permanecer sobre a rede, ele vai causar um curto-circuito e pode até causar o rompimento do cabo. Então, esses dispositivos de proteção, nós chamamos de religador automática, eles desligam por alguns segundos até esse galho cair, né, sair de cima da rede. Então, com o objetivo de proteger, com o objetivo de não causar um desligamento de um tempo maior de duração, existe o pisca, né?
Então, assim, a árvore provoca esse tipo de fenômeno. Nós temos também descargas elétricas, né? Temos, eventualmente, abalroamento de postes, temos ainda a brincadeira lúdica de pipas, por exemplo. Inclusive, é uma orientação que a gente aproveita a oportunidade aqui, às vezes as crianças empinam pipa com linhas cortantes, com cerol, com linha chilena, e essas linhas acabam rompendo os nossos cabos, cortando os nossos cabos. E não é raro nós termos interrupções desse tipo provocado por pipa. Então, assim, os fatores são inúmeros, assim, mas o que acontece, pode acontecer também problemas na nossa rede. Então, eventualmente, nós temos algum problema na rede que a nossa manutenção detecta e substitui lá um isolador com vazamento, alguma coisa também que pode provocar esse tipo de fenômeno. Agora você comentou, Pedro, sobre as possíveis causas, né, para esses problemas dos cortes, dessas interrupções de energia, que às vezes, né, são rápidas, normalmente são rápidas, mas aí no caso, com relação às queimadas, eu vi uma informação, dado já faz alguns dias, mas é um dado recente, com relação ao aumento do número de queda de energia elétrica. Esse número se refere à cidade de Marília, que aumentou 5 vezes com relação ao ano passado, no primeiro semestre deste ano. Vocês têm esse registro também de aumento de queda de energia provocado por queimadas que acabam atingindo os postes de madeira, que ainda existem, a gente ainda tem um número significativo de postes de madeira, fiações elétricas. Existe essa contabilização aqui na nossa região? Sim, existe. É importante ressaltar que o setor elétrico, como bem colocou o Sérgio, é um setor, nós temos as nossas redes aéreas, né, e elas são expostas a alguns intempéries. Então, no período da chuva, né, no período das águas, que nós estamos aí no final do ano, início do próximo, onde chove bastante, nós temos o fenômeno dos ventos, das descargas atmosféricas, enfim, que provocam um número maior de desligamentos. E no período de estiagem, no mês de julho, no mês de agosto, nós temos aí o risco das queimadas, né? São queimadas muitas vezes que não são legais, acontecem de uma forma não gerenciável, e quando elas ocorrem, se afetam nossos postes. Nós temos realmente no rural ainda uma quantidade de postes de madeira, embora a companhia hoje não coloca mais postes de madeira, só colocamos postes de concreto. Temos atuado fortemente na troca desses postes, mas onde existe poste de madeira e essa queimada ocorre embaixo da linha, quando o fogo está embaixo da linha, ele ioniza o ar, diminui a isolação entre uma fase e a outra, provoca um curto-circuito e eventualmente pode desligar as nossas redes. A companhia tem notificado os produtores rurais, em especial o pessoal que planta cana, que pode, eles hoje não colocam mais fogo no canavial, mas eventualmente pode acontecer um acidente, então que façam acero embaixo das linhas. Nós mesmos temos trabalhado fortemente fazendo esses aceros, mas eventualmente por uma questão aí que foge ao nosso controle, pode ocorrer essas queimadas sim, e elas têm uma variação de um ano para o outro. Eu não saberia dizer para você se neste ano nós tivemos mais queimadas do que o ano passado, mas é um problema recorrente que nós temos sempre atuado aí para mitigar esses riscos aí. Ô Sérgio, nós estamos falando principalmente da questão dos piscas, né? Mas em recente audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal no fim de julho, alguns empresários, eles relataram que existem também o problema das interrupções, aquelas interrupções maiores que a companhia de repente faz para, de repente, fazer algum ajuste ali na rede elétrica. E o grande problema é a falta de comunicação. Os empresários, eles reclamam que eles muitas vezes não são avisados que vai haver essa interrupção e isso compromete bastante. Vocês no Ciesp, vocês também, vocês recebem esse tipo de reclamação de maneira constante relacionado a Bauru e região? Recebemos de uma forma recorrente em todo o estado, inclusive de Bauru. Eu queria voltar um pouquinho, né, nessa questão da comunicação e é uma informação importante, e aqui vai o nosso pedido para que a CPFL, juntamente com seus clientes, principalmente os nossos clientes que são industriais, façam a atualização constante de seus cadastros, porque é a forma correta na qual a distribuidora vai informar o cliente que ele vai ter um desligamento programado num determinado período ou num determinado horário. É um trabalho difícil, a gente passa por isso dentro do próprio Ciesp, no cadastro do próprio Ciesp, mas tem que ser um trabalho constante. Tá? Não é fácil, a gente sabe que as pessoas são trocadas dentro das empresas, os departamentos, né, tem modificações. É um trabalho que tem que ser contínuo, constante. Tá?
A gente tem uma relação com a CPFL importante, que a gente começou há 10 anos. Né? A gente começou essa relação num momento de crise, na qual a gente não recebia a informação correta, e essa informação que não chegava para a gente deixava de passar a informação também para o nosso associado. A gente criou, dentro do CIESP, um canal de relacionamento na qual o gestor ou gerente dos CIESPs regionais, inclusive o nosso gestor aqui de Bauru, tem um canal de relacionamento direto com o gestor ou gerente da CPFL nas suas localidades. Isso diminuiu bastante a forma de comunicação. A própria CPFL utiliza desse canal para informar o seu cliente e o nosso associado de que vai acontecer alguma obra ou vai acontecer alguma interrupção em algum momento. Tem um outro fato importante, né, que aí é uma questão que envolve a definição da interrupção, que normalmente tem que ser feita, né, por causa da questão de segurança, que diz respeito ao desligamento durante a semana, no horário produtivo. Essa é uma briga nossa eterna com a CPFL. O setor produtivo sofre demais, né? A crise está aí, e a gente não gostaria de ter uma interrupção num dia de semana, no horário que as empresas deveriam estar operando. Então, na medida do possível, né, a CPFL tem nos atendido e tem jogado alguns desses desligamentos para horário que não afete tanto, né, as indústrias, as unidades produtivas. A gente está falando de uma realidade a partir do número de empresas que nós temos hoje, mas existe um trabalho, especialmente do poder público, não é de hoje, na tentativa de atrair um número maior de empresas para a cidade. Um trabalho também de discussão, né, da necessidade de se levar infraestrutura, por exemplo, agora para o Distrito Industrial 4. Quando a gente fala de aumento de número de empresas, também é necessário falar de investimentos, investimentos não só do poder público, mas também das empresas que compõem, né, a infraestrutura desse local. No caso do Parque Energético de Bauru, e eu queria que vocês dois fizessem os apontamentos, tanto o representante do CIESP, o que é necessário do ponto de vista de investimentos da empresa, especialmente para receber, né, atender esses novos empresários, o que pode ser feito, se vocês têm esse projeto já, o que está sendo planejado, preparado pela empresa? Então, Lidiane, assim, é importante a sua pergunta, dá oportunidade para que a gente discorra um pouquinho dos investimentos da companhia. Só voltando um pouco à questão do Sérgio, assim, dos desligamentos, né, que vocês muitas vezes sentem, dos piscas que muitas vezes sentem. Eles estão muitas vezes atrelados aos nossos investimentos. A companhia, mesmo nesse cenário de crise que nós vivemos, investiu o ano passado mais de 14 milhões aqui em Bauru. E vamos investir neste ano e o ano que vem mais de 23 milhões. Estamos aí com a subestação Terra Branca, né, ampliando o número de alimentadores, aumentando a capacidade de fornecimento da subestação. Tudo isso é como nós estivéssemos fazendo uma analogia aí com as nossas casas. Quando nós reformamos, quando nós ampliamos, por mais que nós planejemos esses investimentos, a gente acaba trazendo algum transtorno. Não é diferente para a CPFL. Ela informa, ela procura todos os desligamentos nossos, nós encaminhamos uma carta, uma correspondência até a residência do cliente, né, para que ele possa saber desses desligamentos. Eventualmente podemos ter problemas, porque as pessoas que recebem a carta ou podem ter um problema de cadastro, por falta de atualização cadastral, ou podem até não comunicar internamente à própria indústria que vai ocorrer um desligamento. Ou, eventualmente, a CPFL pode, naquele ponto, de forma isolada, falhar. E isso causa o transtorno, porque acaba desligando sem ser avisado. Quer dizer, nós estamos investindo, melhorando a nossa infraestrutura, robustecendo as nossas redes, estamos fazendo isso em Bauru, e é importante para os empresários, para todo mundo que queira vir para Bauru, para dizer que Bauru está bem servida em capacidade de fornecimento. Estamos ampliando as nossas subestações, os parques industriais, estamos investindo na rede lá, e nós não investimos com um horizonte de 1 ano, nós investimos por um horizonte de 10 anos. Então a companhia investe sempre olhando no futuro para que realmente não tenhamos problemas. Se algum empresário querer se instalar em Bauru, né, não exista uma restrição de carga, porque em determinadas regiões do país ou do estado, onde não existe essa proatividade, às vezes o empresário quer investir no município, mas não tem condição, tem que ir para um outro, porque ali o tempo de robustecimento de rede, o tempo de obra para fazer aquilo sem um
planejamento, quer dizer, muito rapidamente após uma consulta, demora, o empresário desiste e procura um município, como exemplo, Bauru, que está preparado para receber investimento, né? Que é uma cidade, aliás, uma cidade muito importante para a CPFL, temos uma relação aí centenária, estamos há mais de 100 anos distribuindo energia aqui para Bauru. Enfim, é uma cidade importante e merece toda a nossa atenção. Mais ou menos por aí, Sérgio? Bauru está preparada. O Pedro tocou num ponto que é importante, tudo passa por planejamento, tá certo? E a gente acaba deparando nesses novos empreendimentos com a falta de planejamento, tá? Faz todo sentido o empresário vir para Bauru, porque é uma região importante, né? Tá certo? Industrialmente também é importante, né? Tem um PIB importante aqui da indústria, contribuição da indústria, mas ele tem que fazer os seus pedidos, tá certo, junto à distribuidora no tempo adequado. Normalmente nós somos atropelados, tá? Isso acaba batendo lá no centro das indústrias, dizendo, olha, eu estou com um empreendimento, né? As obras estão quase no final e eu preciso que me ligue a energia para daqui 30 dias, 60 dias. E não é assim que acontece. Inclusive, todo investimento da própria distribuidora é feito em cima de um bom planejamento. Ela tem que fazer os cálculos necessários para dimensionar equipamentos e infraestrutura para a demanda que é solicitada. Então, é um apelo que a gente faz sempre, tá certo? Lógico, as empresas, os empreendedores não fazem isso de má fé, mas acredito que a gente consegue fazer uma ligação de um empreendimento, de uma fábrica, em 30 dias ou 60 dias. E não é assim que acontece. Okay? Falando em planejamento, Sérgio, existe também uma questão que eu já ouvi falar de que algumas empresas elas se planejaram para ter suportar uma determinada carga de energia. Com o passar dos anos, ela foi evoluindo, comprando novos equipamentos e não se deu conta de que hoje ela precisaria fazer alteração também na rede dela. Então, o problema nem sempre é da distribuidora. Às vezes, a própria empresa ela é um meia-culpa que ela deveria fazer e olhar mais para dentro dela também. Está correto. Isso acontece de fato, tá certo? A indústria é muito dinâmica, tá? Ou porque ela está se modernizando, trocando equipamento, tá certo? Ou eventualmente fazendo uma ampliação, tá? Logicamente, qualquer modificação, troca de equipamento, ampliações, ela deve comunicar à distribuidora para que ela faça os cálculos necessários para verificar se a infraestrutura de ligação com o cliente está adequada ou não. Tá? Tanto para mais ou para menos, em termos de demanda de energia. Isso está correto, acontece realmente. Outro ponto que eu queria ressaltar é que as empresas devem fazer as suas inspeções de elétrica. A gente acaba deparando com situações que são muito críticas e acaba ocasionando aí problemas sérios de insegurança, não só para o próprio empreendedor, para a fábrica ou para o próprio sistema elétrico. Tá? É verdade, é correto isso aí. Bom, a gente se despede momentaneamente do Pedro Diaro, gerente de serviços comerciais da CPFL, que retorna depois no último bloco do programa. O Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre o fornecimento de energia na cidade, dessa vez com um novo convidado aqui no estúdio. Até já! O programa Bauru em Debate está de volta, falando hoje sobre fornecimento de energia elétrica no município. Nós continuamos conversando com o engenheiro Sérgio Ojima, que é gerente do Departamento de Infraestrutura do Ciesp, e agora estamos também na companhia do empresário Luiz Antônio de Campos, que atua no ramo de energia elétrica e é ex-consultor de negócios da CPFL Paulista Campos. Agora seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Aproveitando a sua presença aqui, Campos, você tem uma experiência grande, né, nessa relação CPFL e empresários, então você tem um know-how aí. Eu queria que você falasse para a gente, desse algumas até dicas, Campos. Estamos aí prestes a iniciar a temporada de chuvas, né, que é quando as oscilações, os piscas aumentam, né, não só em Bauru, mas em todas as cidades. Que dicas que você poderia dar, por exemplo, para um empresário, para que de repente ele minimize esses problemas dentro da empresa dele? Tá, Júlia, assim, pelo que a gente vivenciou já nesse tempo que eu atuei na CPFL e junto aos empresários também,
o que já foi até comentado anteriormente pelo Gima, pelo Pedro, a questão aí é você se planejar e fazer manutenção preventiva. Então você tem vários fatores aí que, tanto dentro da indústria como fora, como na rede, eles têm sinais, tá, de que é necessário uma intervenção de uma poda de árvore, de um acerto de carga dentro da indústria, para poder amenizar a questão de desligamento. Então, não é a chuva por si só, ela tem sistemas de proteção aí que vão atuar se der algum problema. Mas o que faz muita falta, porque o empresário ele está preocupado em produzir e acaba esquecendo um pouco da manutenção preditiva, que é se antecipar ao defeito, e a preventiva, tá? Você faz aquelas manutenções corretivas aí para não dar problema. Qual é o impacto financeiro, econômico para uma empresa dessa manutenção preventiva e de investimentos na rede de energia elétrica? Uma pergunta que eu faço para você, agora na condição de empresário, consultor, e também para o Sérgio, representante do CIESP. Tá, a questão do impacto financeiro, assim, cai tudo na parte de planejamento de novo. Equipamentos. Existem muitos empresários que reclamam, assim, por exemplo, do sistema, de como funciona o sistema por causa de um pisca, por exemplo. E só que são equipamentos que a gente já presenciou aí, que usam a tecnologia, são equipamentos importados, usam o sistema europeu, por exemplo. E aí traz um equipamento importado e acho que vai funcionar como funciona lá. É diferente, aqui tem outras situações aí que vão interferir também e acaba dando esse problema, um impacto financeiro muito grande, porque um pisca num equipamento desse aí causa um transtorno imenso. Porém, existem equipamentos corretivos para evitar as perdas. Só que são equipamentos caros, são filtros que se coloca em equipamentos aí para que não sofra, né, essa interrupção momentânea. Aí o que acontece? A perda é muito maior, ele não tem investimento na prevenção, né? No equipamento preventivo que vai fazer a proteção, ele acaba tendo um grande prejuízo aí na parte na produtiva mesmo. Sérgio? Os piscas, a gente está entendendo que faz parte do sistema, o pisca faz parte do sistema elétrico, tá certo? Aquilo que foi dito anteriormente, está havendo uma modernização do parque industrial através de substituição de equipamentos antigos por mais modernos, e são mais modernos e são mais suscetíveis, né? Esse pisca que a gente fala, interrupção de curto tempo, né? A gente está entendendo que a gente precisa trabalhar sim internamente, tá? A CPFL em alguns momentos tem nos ajudado, né, naqueles casos que são mais críticos, inclusive colocando medidores internamente, para auxiliar o empresário a fazer o ajuste de seus equipamentos internamente. Queria retomar um pouquinho a questão, né, da origem do pisca, que eu falei da questão, né, da poda de árvores, né, tá certo? Que é inerente ao sistema. Infelizmente, o pisca é um efeito colateral necessário hoje, por quê? Com o investimento que a distribuidora está fazendo em automação principalmente, tá certo? Isso significa que para ele deixar o cliente o menor número de horas sem energia, ele vai fazer uma série de manobras no seu sistema e isso acaba provocando, né, esse efeito colateral que é o pisca. Tá? Ou seja, uma proteção do sistema para deixar o cliente o mínimo possível de horas sem energia elétrica. A gente vai ter que conviver com isso e a gente quer ter a parceria, né, da CPFL para auxiliar naqueles casos que são mais críticos. Isso acaba implicando na perda de produção, tá certo? A gente acaba perdendo, né, dentro de uma linha de produção, produtos, insumos, quer dizer, é incalculável o prejuízo para o lado da indústria. Falando em termos de responsabilidades também e de relacionamento, nós estamos falando aqui entre companhias e empresas, mas o quanto o tripé tem que estar ajustado, Sérgio, prefeitura, né, governo,
indústria, Ciesp e a distribuidora CPFL, o quanto o relacionamento entre elas, as conversas e assumir as responsabilidades de cada uma é importante para que tudo caminhe da melhor forma. A gente acredita, né, nessa gestão do Ciesp, inclusive da regional, que a gente não pode trabalhar, né, em cima de conflitos. O problema existe, tá certo? Acaba afetando diretamente a indústria, que paga uma conta importante, né, para o sistema. Tá? A gente tem que trabalhar de uma forma harmoniosa, juntamente com a prefeitura e a própria CPFL, a distribuidora. Tanto que a gente tem esse canal de relacionamento direto com a CPFL para atender em cima das nossas demandas. A CPFL tem atendido o nosso associado de uma forma assim, com muita presteza, né? E com relação ao poder público, a gente tem que caminhar juntos, porque nós estamos falando de implantação de infraestrutura, que envolve aí, né, obras, né, na municipalidade, nas ruas, né, nas avenidas. Tem que trabalhar de uma forma conjunta e harmoniosa, não tem outro caminho. E o Ciesp regional tem uma relação importante com a prefeitura, inclusive com a própria Câmara Municipal aqui de Bauru. Campos, você esteve na representação regional aqui de Bauru, da CPFL, por muitos anos. E havia um diálogo com o poder público, nós acompanhávamos, né? Houve algumas reuniões. Há mais ou menos 8 ou 10 anos, houve a promessa do então prefeito, à época, Rodrigo Agostinho, da criação de um plano diretor de iluminação pública, com a ideia de direcionar os investimentos na rede, no parque energético da cidade, por meio de uma parceria, né, nessa gestão de forma integrada entre a CPFL e o poder público. Também houve, há cerca de 4 anos, a apresentação de um programa de eficiência, né, de gestão de eficiência energética pela CPFL. Dentre essas promessas, esses planejamentos todos, o que é que ficou, o que é que saiu do papel, o que é que foi concluído de forma exitosa e o que é que está faltando na sua visão? Tá, Lidiane, assim, houve realmente a questão da transferência, né, por ocasião da transferência que a CPFL era obrigada a transferir os ativos da iluminação para o município. Então houve esse trabalho realmente de um planejamento para a gente fazer essa transferência na época, né? Mas o sistema é muito dinâmico. Hoje não se fala mais, aquele planejamento já não serve mais. Já não serve mais. Para a realidade atual. Hoje Bauru, principalmente, já está se planejando, se preparando para fazer a PPP para a iluminação pública, que é a parceria público-privada, para inclusive trocar o sistema de iluminação existente hoje, que já está obsoleto. Então, hoje, a ideia já é fazer o planejamento da cidade toda para fazer a substituição por LED. Mesmo porque o LED é 50% do consumo da atual iluminação que é utilizada em Bauru. Bauru e a maioria dos municípios. São as lâmpadas, né, de sódio, as tradicionais. Sódio e mercúrio ainda tem bastante também. Então, esse planejamento ele é muito dinâmico. Então, ele tem que ser feito e implantado. Não tem como fazer um planejamento para 10 anos e depois se repensar. E teve aquele programa da gestão também, que foi muito bem sucedido, por sinal. Aquele lá foi implantado em Bauru pela CPFL e para ajudar a fazer a gestão do consumo próprio. Então é do consumo dos prédios públicos, foi feito um treinamento para os servidores na época e foi muito bem sucedido, teve bastante ganho para o município, né, na época. Só que ele fica dependendo do pessoal que acaba caindo no esquecimento e não é levado muito adiante. Mas é um programa que deu muito certo também. Falando em assuntos antigos que vão se desenrolando e que parecem que as soluções acabam não acontecendo no tempo que é o bacana, o Distrito Industrial 3, e esse foi um assunto levantado na própria audiência pública que teve na Câmara, é um dos que mais sofre com essa questão de pisca. Há pelo menos 5 anos, CPFL, Ciesp, as empresas daquele distrito vêm conversando, mas parece que ali existe algum problema que de alguma forma não se soluciona. Você lembra desse caso? Você sabe dizer o que acontece de fato lá no Distrito Industrial 13, que parece que o problema, por exemplo, de piscas lá é muito maior do que na média de outras indústrias, de outros distritos industriais? Então, Júlio, ali, na época que teve várias reclamações que eu acompanhei, né? Ali é o seguinte, é uma região que é um entroncamento, na verdade, de 2 subestações. E na época estava se fazendo uma ampliação dessa subestação aqui do Geisel.
Então, realmente teve bastante pisca, porque você não tem como construir novos alimentadores ali sem desligar. Então, na época, a gente teve bastante reclamação lá, mas realmente estava tendo bastante obras lá. Não é diferente do sistema de outros pontos da cidade. Simplesmente aqui um entroncamento e que foi feita a obra naquela época, né? Mas hoje não, hoje eu acredito que ela deve ter, o mesmo problema que tiver em outro local vai ser o mesmo, não vai ter um destaque maior naquela região. Nessa audiência pública da Câmara Municipal, que aconteceu no mês de julho, dentre os resultados aí, né, as necessidades apontadas com as discussões, uma delas foi a criação de um Conselho Municipal de Energia. E eu queria ouvir de você, Sérgio, por que seria interessante, do ponto de vista do olhar do empresário, das indústrias, a criação de um organismo como esse? E o que deveria ser discutido por esse grupo? Os conselhos são sempre importantes, a participação do setor produtivo. A indústria gostaria de participar e quer participar de uma forma bem efetiva. Primeiro, para trazer seus anseios, suas necessidades, suas demandas, tá certo? Em cima daquilo que a gente entende que são temas importantes. E também para auxiliar o poder público, tá certo? A fazer um planejamento, uma política pública adequada para aquilo que a gente espera que aconteça, né? Que é a retomada do crescimento, os investimentos retornando e o aumento do consumo de energia elétrica. E sem a presença do CIESP, tá certo? A gente entende que esse planejamento acaba perdendo, tá certo? As informações necessárias que nós dispomos, né? Dispomos através do Centro das Indústrias ou da própria Federação das Indústrias. Tá? É importante, sim, a nossa participação e de outros agentes, outros participantes dentro desse conselho. Qual deveria ser o papel? Que tipo de costura esse conselho poderia realizar entre empresas, poder público e CPFL, na sua visão? O papel, primeiro, de aconselhamento, tá certo? E auxiliar o poder público a traçar políticas públicas. Sim. Tá certo? O planejamento tem que ser de médio e longo prazo. Tá? Não para atender o imediatismo, né? Quer dizer, a gente está com falta de energia, vamos resolver apagar o incêndio. A gente tem que fazer o planejamento adequado. A gente tem que trabalhar de uma forma muito efetiva e tem que ter uma série de reuniões com calendários adequados para que a gente possa poder participar efetivamente do Conselho. Pensando em outras fontes de energia, Sérgio, energias mais renováveis, mais limpas, enfim, como que o CIESP vê isso e como que os associados do CIESP têm visto essa questão? Tem bastante gente migrando, passando para, de repente, energia fotovoltaica, ou esse assunto ainda é muito incipiente e as pessoas ainda não têm o investimento necessário para poder mudar? Não é incipiente, não. Esse primeiro semestre, nosso departamento atendeu aproximadamente 1.200, 1.300 questionamentos com relação a quais são as perspectivas com relação à implantação dentro de suas unidades de projetos de energias renováveis. A gente tem tomado alguns cuidados, tá certo? O primeiro cuidado é entender em que situação está a fábrica, em que situação está a indústria. Acho que a indústria precisa fazer um trabalho prévio antes, entender como é que está a fotografia da fábrica em termos de consumo de energia em suas diversas atividades, seus diversos departamentos, tá certo? Ele precisa entender como é que está esse consumo de energia. Em cima disso, preparar um programa, que a gente chama de programa de eficiência energética, tá certo? A gente tem unidades do Senai especializados em fazer esse tipo de levantamento, esse tipo de estudo. A gente está disponibilizando esses serviços do Senai para a indústria, para que ela enxergue, tá certo, de que forma ela pode fazer a redução do seu insumo de energia por unidade produtiva. O empresário tem que aprender a medir isso aí, tá certo? Em cima disso, estabelecer objetivos, tá certo? Feito, implantado programas de eficiência, aí sim a gente parte, para aquilo que a gente chama de implantação, se for possível, de projetos de eficiência de geração de energias renováveis. Tem muitos pedidos com relação à implantação nas coberturas das fábricas de módulos fotovoltaicos para geração de energia elétrica através do sol, mas a gente entende ainda que não está competitivo para a indústria
tomar uma decisão de implantar seus projetos de geração de energia elétrica através de módulos fotovoltaicos, aquilo que a gente chama de geração distribuída. Por outro lado, as empresas que estão interessadas em implantar projetos, fizeram toda a lição de casa, de eficiência, e tomaram a decisão de implantar seus projetos, a gente está recomendando que façam isso correndo antes do final do ano, porque a gente entende e a gente sabe disso, que a partir de janeiro as regras vão modificar. Ou seja, o benefício, os incentivos existentes hoje vão ser menores a partir de janeiro de 2020. Até para a gente fornecer aqui na nossa entrevista uma orientação para o empresário. Em que medida ele consegue perceber se o custo-benefício dessa migração para a energia solar, né, para a implantação de um sistema, esse investimento num sistema de energia solar passa a ser vantajoso para ele? Uma medição, uma média de medição. Olha, você orientaria? Eu não tenho uma média do estado de São Paulo inteiro. Obviamente, aqui é uma região que tem uma insolação, né, importante, né, grande parte do ano você tem, né, insolação. Tá? A conta que o empresário tem que fazer né, em cima do projeto que ele vai implantar, quanto que ele vai gerar de energia, né, na média ao longo do ano, tá certo? Ao longo dos 12 meses. Obviamente, o excedente ele vai injetar na rede, tá certo? Infelizmente ainda o sistema de armazenamento, a tecnologia ainda é cara, então ele vai ter que continuar conectado à CPFL para receber a energia que ele não vai estar gerando, que o sol não está gerando, vai ter que consumir essa energia da rede. Ou seja, os empreendimentos que estão implantando, né, no estado de São Paulo, eu não conheço nenhum em Bauru ainda, né, tá certo? A gente entende que já está sendo vantajoso, apesar do retorno de seu investimento ser maior do que no caso de residências, por exemplo. O investimento que se faz tem um custo alto, mas no longo prazo ele passa a ser interessante. Interessante. Tem outro fator aí que acaba prejudicando o setor industrial, que é a falta de financiamento. Isso é uma briga antiga nossa, não só para a implantação de energias renováveis, mas também para outros projetos. Não existe financiamento, né, com taxas adequadas para que o empresário se motive a implantar seus projetos. É mais ou menos por aí, então, Campos, você que está hoje do lado da empresa, né? Tem que haver um planejamento, pelo que você acompanha, é possível, as empresas de Bauru não estão ainda nesse patamar de poder pensar nessa transição de energia? Na verdade, já é possível, como o Sérgio colocou, já tem assim, uma viabilidade para se colocar energia fotovoltaica, principalmente. Agora, tem uma questão muito perigosa aí que o pessoal que tem procurado a gente aí, que acha que vai resolver o problema dele de falta de energia, de pisca. Então, eu vou colocar fotovoltaica, vou ter minha energia, resolvi. Não resolveu. Você vai ficar, continuar interligado no sistema, porque senão ele não para, ele não consegue se manter. Então, não é verdade, se o empresário for procurar fotovoltaica para eliminar o problema de falta de energia, ele já começa de uma forma errada. Aí vem outras variáveis, a questão de espaço, se ele tem o espaço para colocar a quantidade de placas que ele necessita para fazer essa instalação da energia. Então, fora que tem, para o empresário, para o grande empresário, tem outras formas também, como o Mercado Livre, que ele compra energia mais barata. Então, ele tem que fazer um estudo realmente amplo da situação dele, específica. Não tem assim uma regra geral. Ele tem que analisar todos esses fatores para ver se é viável para ele esse tipo ou uma outra solução. Então, existem várias soluções hoje no mercado que é adequada para cada tipo de cliente. Então, é importante ele fazer o estudo, fazer o planejamento e fazer, não, agora eu consigo fazer ou não essa opção pelo fotovoltaico. Orientações valiosas aqui dos nossos especialistas para você, empresário, que acompanha o nosso programa Bauru em Debate. A gente faz agora uma rápida pausa, mas eu quero agradecer a presença neste bloco dos dois convidados, o Sérgio Ojima, esteve conosco no primeiro e no segundo bloco do programa, ele que é gerente do Departamento de Infraestrutura do CIESP. Obrigada, Sérgio, pela presença. E também o empresário Luiz Antônio de Campos, ex-consultor da CPFL. Obrigada também, vocês, pelas contribuições. Agradeço. Bom, e depois do nosso intervalo, o bate-papo vai ser sobre as questões relacionadas à iluminação pública. No estúdio, mais dois convidados. É já.
programa Bauru em Debate está de volta com o terceiro bloco aqui discutindo hoje a questão energética, né? O sistema de iluminação pública agora é o que nós vamos debater em mais este bloco. Retomando a nossa conversa, nosso bate-papo com o gerente de serviços comerciais da CPFL, o Pedro César Diaro, e recebendo aqui no terceiro bloco Sidney Rodrigues, que é secretário de obras do município. Sidney, seja bem-vindo ao programa. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando aqui, tratando de assuntos envolvendo a questão do nosso município. Vamos aproveitar a sua presença aqui para a gente trazer o olhar do poder público, porque nós já comentávamos no bloco anterior sobre o futuro da rede de energia, de abastecimento de energia aqui na cidade. Só para a gente contextualizar quem nos assiste, uma decisão da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, obrigou as cidades a assumirem os ativos da iluminação pública, mas Bauru, o município, a prefeitura, ainda não realiza esse trabalho, não assumiu o gerenciamento desse sistema, porque tem uma liminar garantida pela Justiça. Quais seriam os desafios da cidade caso tivesse que assumir, né, o município, a prefeitura tivesse que assumir aí a gestão da iluminação pública? E, na sua opinião, por que a prefeitura ainda não assumiu? Bom, Lidiane, na realidade, quem começou toda essa história fui eu lá no passado, quando estive à frente da pasta da Secretaria de Obras. Como estava tudo novo, veio essa resolução da ANEEL, e lá no passado tinha aquela história, vai ter que se contratar uma empresa. E como a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública nossa, ainda não tinha sido atualizado, o que se percebia? Que a gente não ia fechar o caixa. Em 2014 eu cheguei a fazer um levantamento e a gente iria gastar 8 milhões a mais do que gastava com a CPFL, se fosse para a gente contratar equipes para estar desenvolvendo esse trabalho. Mediante aquilo, a prefeitura também não teria corpo técnico para estar assumindo. A gente realizou alguns estudos também para saber essa situação desses ativos, como estão em estado, porque a partir do momento que você está recebendo algo para dar manutenção, você tem que receber ativos e não passivos. E lá foi demonstrado que existia algumas condições não favoráveis naquele momento para que a gente recebesse esses ativos. E foi feita uma proposta por parte da CPFL para que a gente recebesse, digamos, por setor da cidade, eles dariam uma manutenção adequada de acordo com o apontamento e a gente assumisse. Mas naquele momento, naquela atual conjuntura, eu conversei com o prefeito, que hoje é o deputado, a gente optou por entrar na justiça para tentar que a CPFL continuasse dando a manutenção, porque nosso entendimento é que era um trabalho bem feito pela concessionária. Então a gente não teria o know-how adequado naquele momento para estar assumindo aquilo. E isso veio se estendendo. Porém, hoje nós temos uma mudança aí com a nova administração e, de repente, a gente pode até falar que existe possibilidade do município estar assumindo. Nós estamos falando hoje na questão da manutenção, você citou, né, Sidney? Mas tem também a parte de expansão da energia que não vem sendo feita, que não é mais obrigação, né, Pedro, da CPFL, até onde eu sei, né, a CPFL é obrigada apenas a fazer a questão da manutenção em Bauru. Aí, a parte de expansão ficaria hoje a cargo da própria prefeitura, mas isso não vem sendo feito, né, Sidney? O que está acontecendo e qual é a previsão de voltar a instalar, né? Qual é a demanda, na verdade, também que existe por novos pontos de iluminação? Olha, o que acontece? Esses novos pontos de expansão, sim, desde o início da ação, a gente tem conhecimento que a prefeitura deveria estar assumindo. A CPFL sempre fez mediante pagamento direto por parte da prefeitura para a CPFL, mas resolveram não prestar mais esse tipo de trabalho. Recentemente a gente acabou fazendo uma contratação. Eu acredito que dentro de poucos dias a gente vai estar fechando pelo menos aí, pelo que eu percebi, uns 500 novos pontos de iluminação na cidade, que é de responsabilidade sim da prefeitura. Como que isso deve ser feito? A gente contrata aí uma empresa, desenvolve o projeto, recolhe a RT e passa para a CPFL fazer a aprovação. Feita a aprovação, aquele ponto é autorizado. Nós já estamos, sim, pelo menos resolvendo pontualmente os locais mais críticos da cidade. Até porque não dá para se fazer uma manutenção de melhoria, porque nós estamos caminhando para um APPP, um estudo de uma possível
parceria. E a meta nossa é transformar uma parte do parque de iluminação pública em LED. Então hoje seria levar onde está faltando, que seria mais na periferia, porque se a gente pegar a parte central estaria tranquilo, e junto com isso aí está trabalhando essa questão do futuramente de uma parceria pública-privada. Como está o andamento dessa discussão da PPP? Na realidade, a gente já recebeu uma proposta por parte de uma empresa, fizemos aí vários apontamentos pelo setor técnico nosso, o que acaba barrando é que a gente não tem hoje um levantamento claro quantos são esses pontos de iluminação pública existentes do município. A gente tem uns dados que foram fornecidos no passado pela CPFL, mas que a gente sabe que não é compatível. Mas, porém, eu tive a felicidade ainda de estar recebendo uma visita há poucos dias de uma empresa que a CPFL contratou recentemente para estar fazendo esse trabalho. Então, eu acredito que isso aí, com esse trabalho que está sendo feito, desses pontos, cadastramento, tudo, a gente tenha condições de definir uma PPP correta, porque hoje a gente trabalha com um estudo defasado. Qual que é a visão, Pedro, da CPFL diante de toda essa situação da iluminação pública, em relação até mesmo a esse mapeamento do que existe em Bauru? Como que vocês estão trabalhando nisso? Perfeito, Júlio. Assim, só voltando um pouco, só para esclarecer ao telespectador a questão da ANEEL. Quando a gente fala que a ANEEL obrigou, né, as concessionárias a transferirem os ativos para os municípios, na verdade a ANEEL regulamentou alguma coisa que está na Constituição. Né? Na Constituição brasileira consta que os municípios são os responsáveis pela manutenção pública. Tanto é que São Paulo, capital, o município já está com a iluminação pública há muitos anos. Tem até uma autarquia lá, Ilume, que cuida disso. Inclusive também estão lá com a iniciativa de uma PPP em São Paulo, mas aí pela prefeitura realmente, que os ativos já são da prefeitura. Então no Brasil como um todo, a maioria dos municípios já estão com os ativos de IP. São Paulo e Minas em especial, que tinham o maior número de municípios onde a concessionária ainda estava com esses ativos de IP. A concessionária com os ativos de IP, ela é obrigada a ter um certo padrão, ela zela pela qualidade da iluminação, mas tem um padrão por conta de itens de estoque. Foi comentado a respeito do sódio. O sódio, muito embora temos a LED entrando, o sódio é uma tecnologia de ponta ainda. Então as nossas lâmpadas ainda são lâmpadas econômicas, eficientes, e a concessionária mantém esse parque. Na medida que ela recebeu o comando regulatório de transferir, ela não vai colocar a LED, ela aguarda realmente, porque ela está com esse comando regulatório, e por uma questão, no caso de Bauru, de uma liminar, onde só nos obriga realmente a fazer a manutenção, não nos obriga a fazer a extensão, nós somos impedidos, aliás, de fazer a extensão, não é nem falta de vontade, aqui existe um comando legal e regulatório para que nós não possamos fazer isso. É bom citar que gozamos aqui em Bauru de um excelente relacionamento com o poder público, com o prefeito Gazeta, né, com todos os seus secretariados, em especial agora com o Sidney, que está chegando, e nós temos esse cenário. A PPP é, na nossa visão, uma solução inteligente, né? Não serve para todos os municípios, precisa ter uma certa escala. Acredito que Bauru tem uma escala para uma PPP, né? Onde os municípios realmente estão lançando mão desse trade-off que o Sidney falou, ou seja, você instala um parque de LED em um determinado ponto da cidade, tem uma redução do consumo, tem uma economia com essa redução, que comparado com a conta vigente, te permite uma sobra e com essa sobra até fazer expansão e fazer a complementação dos demais pontos que estejam faltando em iluminação pública. Iluminação pública é sinônimo de segurança, é uma coisa que a companhia zela por isso, hoje está na nossa mão essa manutenção. Inclusive queria ressaltar a importância dos nossos canais digitais. Hoje nós temos um app, né, que é um canal digital da companhia, onde o cliente pode baixar o app em qualquer loja da internet, e aí de posse desse app, ele pode inclusive fazer, se ele encontrar uma lâmpada apagada em Bauru, ele pode ir lá fazer o seu registro, né, de frente da sua casa, ou mesmo que não for de frente à sua casa, tem a possibilidade dele anotar o endereço, que a CPFL tem lá com 5 dias o prazo para fazer a regularização, mas temos feito aqui em Bauru até em tempo menor, até em 3 dias.
Então, assim, nós continuamos com essa parceria, discutindo com a Prefeitura essas questões todas aí, e estamos à disposição do Poder Público para estar melhorando ou até o quanto antes fazendo essa transferência desses ativos. Em relação a esse mapeamento que o Sidney também citou, de saber o que exatamente existe em Bauru, o tipo de lâmpada que tem em cada poste, isso está sendo feito pela CPFL, é uma empresa, como o Sidney falou, contratada pela CPFL, existe um prazo para esse mapeamento ficar pronto? Nós, na verdade, quando desse processo de transferência, nós já passamos para a Prefeitura o nosso cadastro, né, que dá suporte e base para o faturamento desse parque de ativo, dessas lâmpadas ao longo de todo esse tempo. Existe, sim, alguns questionamentos por parte da Prefeitura, né, que são justos, são legítimos, e a gente pode, existindo esse interesse de fazer esses cheques, de fazer essa verificação por amostragem, fazer um levantamento do parque todo. Estamos, inclusive, estudando, sim, temos uma empresa contratada, fazendo em outros municípios, por uma questão até de aferição realmente dos pontos, porque envolve o problema do faturamento, a gente precisa faturar corretamente, e estamos à disposição. Assim, nós entendemos que temos um bom número, mas existe a dúvida da Prefeitura, a gente pode aferir, pode checar isso, de tal sorte que todo mundo fique confortável com esses números. Nós falamos até agora da grande preocupação de atendimento adequado aos empresários e às indústrias da cidade. Sim. Mas nós sabemos que Bauru também está em franca expansão do ponto de vista habitacional. Existe uma projeção de que mais de 20 mil unidades residenciais, habitacionais vão ser entregues nos próximos anos. Qual é a preocupação do ponto de vista do poder público com relação a investimentos na infraestrutura da iluminação pública? Há sempre que se negociar uma contrapartida com o empresário, Sidney? Qual é o teu olhar com relação a isso? E com relação ao fornecimento de energia elétrica residencial, a CPFL tem se preparado também nesse sentido? Bom, respondendo a sua pergunta, Lidiane, os investimentos que nós estamos fazendo aqui em Bauru, né? Eu disse que nós estamos investindo agora, Cid, em 19 e 20, mais de 24 milhões de reais. Estamos ampliando a Terra Branca, subestação. Então, só naquela região são 38 mil clientes. Bauru tem 175 mil clientes. Quando a gente fala clientes, são relógios, né? São medidores de energia que, em média, de 2 a 3 pessoas residem por cada medidor desse. Então, nós estamos, assim, super preparados, temos capacidade de atendimento. É bom que Bauru cresça. Aliás, nós planejamos o aumento das nossas subestações, ampliamos os nossos ativos aqui de rede, reforçamos as nossas redes, justamente para dar guarida, para receber esses novos clientes, tá? Então, não existe essa preocupação, Bauru pode ficar tranquila, que a CPFL está pronta, está preparada e com um planejamento de 10 anos para estar recebendo esse crescimento aí que você está citando. Bom, Lidiane, gostaria de fazer uma colocação. Bauru, de acordo com o último levantamento que eu vi, nós temos aí mais de 41 mil pontos de iluminação pública que são de responsabilidade do CPFL e quase 4 mil que são de responsabilidade da Prefeitura, mesmo sendo iluminação pública. Onde estão esses pontos hoje? Estão principalmente nas avenidas principais, no de Assis, que é o que o pessoal reclama que às vezes está lá no escuro já há quase um ano. Esses pontos realmente são da Prefeitura. Além disso, nós temos as praças, parques, esses espaços públicos é o que a gente chama de iluminação ornamental. Esses espaços são de responsabilidade nosso do município. Então a gente até vê, quando eu defendi aí a manutenção por parte da CPFL, é a agilidade da resposta. Eles conseguem dar bem com o menor tempo possível aí. Em relação a esses novos empreendimentos, como funcionam hoje? Hoje a gente colhe um pouquinho o que aconteceu do passado. Ano passado foram se aprovando e não tinha todo o critério técnico que tem hoje. Hoje não, hoje o projeto a gente obedece às diretrizes da CPFL, o empreendedor já tem que entregar com todo o parque de iluminação de acordo com as diretrizes da CPFL e no final da obra a gente apresenta uma documentação a qual esse parque de iluminação pública é incorporado aos ativos da CPFL até que venha para o município. Então é feito todo um cadastro em cima disso. A gente falou aqui, né, das quedas, das interrupções de energia, Sidney, que muitas vezes é causado pela questão da arborização. Como que a Prefeitura vem tratando esse assunto lá internamente e de quem que é a responsabilidade por cuidar da árvore?
do morador, do dono do imóvel, é da prefeitura, é a CPFL que tem que olhar se está pegando na rede ou não? Como que funciona essa questão de responsabilidade mesmo? Olha, na realidade a CPFL ela tem o papel de distribuição de energia. Ela acaba dando um suporte aí, por quê? Porque de certa forma nós, o poder público e a população, acaba não fazendo o papel dele, que seria dar a poda adequada dessa arborização, não deixar que ela venha tocar na fiação. A gente sabe que uma manutenção de arborização urbana é caríssima e às vezes fica aquele jogo de empurra-empurra. Hoje, na realidade, nós temos uma legislação nova que entrou em vigor o ano passado, que a responsabilidade é do morador, mas a gente não percebe um cuidado com a arborização urbana. De outra forma, a arborização urbana que cresceu como a cidade, faltando uma boa parte de planejamento. E nós temos espécies inadequadas embaixo da fiação, de grande porte, que acaba, sim, por não receber a poda adequada, colaborando para que a gente tenha essas quedas de energia. Como resolver isso? Seria através de poda e ter um plano aí de substituição dessa arborização gradativamente, porque nós temos o problema que seria as quedas de energia e na outra ponta nós teríamos o problema da perda de qualidade da saúde da população, porque a arborização urbana ela não é só para enfeitar, ela tem várias formas ali que seria a troca gasosa, melhoria do clima, N benefícios. E se a gente fizer uma troca da noite para o dia, nós podemos ter aí uma perda na qualidade da saúde da população. Mas numa reunião na Câmara Municipal, a CPFL esteve conversando com a presidência e anunciou o projeto Arborização Mais Segura, que tem justamente esse objetivo, né, de substituição dessas árvores que estariam colocando em risco a fiação elétrica, a rede de energia, por outras espécies mais adequadas, como você colocou, Sidney, e mais seguras. E eu queria perguntar para você, Pedro, em que pé ficou esse projeto? Havia informação, quando da presença da empresa lá na Câmara, que ainda faltava o respaldo e o apoio da Prefeitura. Sidney tem acompanhado essa discussão agora à frente da Secretaria de Obras, e a quem caberiam alguns procedimentos, por exemplo, o corte, a responsabilidade pelo plantio e pela manutenção dessa árvore, o estudo do que é mais adequado para cada ponto. Como está o respaldo da Prefeitura com relação a isso e como está o projeto aí, como que está sendo levado, conduzido pela CPFL? Olha, hoje eu acho que seria mais a questão da Prefeitura. A CPFL deixou um espaço aberto porque a gente acabou não concordando com a metodologia que foi apresentada e a Prefeitura ficou de fazer uma contraproposta. E, infelizmente, nós acabamos não apresentando isso para a CPFL. Na realidade, existe uma conta para se fazer essa manutenção, além da conta ambiental de saúde, uma conta financeira. E esses números, às vezes, não se fecham, principalmente na situação econômica que encontra o município hoje. Eu entendo que, a partir do momento que tiver um novo secretário, que o secretário de Meio Ambiente, eu deixei a pasta, tem um interino, a gente tome essa decisão de tentar viabilizar esse projeto que seria importante para a cidade. A minha proposta, eu conversei com a parte técnica da SEMA, não seria aceitar o projeto de uma troca numa única linha de transmissão, seria a gente trabalhar, dividir a cidade em blocos e você ir fazendo a substituição gradativamente para que a cidade não sinta de uma vez, porque nós temos árvores gigantes sobre a fiação. Seria omissão da minha parte se falar que isso aí não está interferindo diretamente na rede elétrica. Existe sim, mas pelo outro lado, nós também temos a questão de ver também, até com a CPFL, a questão da iluminação compacta, que seria uma forma. Vai resolver? Não vai. Embaixo da fiação tem que ter árvore de médio e pequeno porte. Não adianta a gente sonhar com árvores de grande porte, até se você não tem condições de dar manutenção. Eu tenho IP na iluminação compacta, mas eu sei dar manutenção, sou um técnico da área. E eu mesmo dou a manutenção. Então são coisas que vai ter que ser amadurecidas. A gente não tem um tempo grande, porque todo ano, principalmente quando chegam os períodos de chuva, a gente percebe aí. E, infelizmente, vem se criando uma cultura dentro do município que a arborização é ruim. Não, nós temos espécies que já estão mais do que da hora, tem uma necessidade de ser suprimida. E, pelo outro lado, nós temos uma população também que ainda não está conscientizada sobre o papel da arborização para a cidade. Pedro?
Olha, então acho que o Ciro foi muito feliz nas colocações dele. Assim, essa questão da arborização não é em Bauru, né? Vamos dizer assim, no Brasil esse problema da arborização é muitas vezes inadequada sobre a rede elétrica. Todo mundo quer árvore, né? Uma cidade sem árvore, uma cidade triste, uma cidade feia. E Bauru tem muita árvore, uma cidade bonita. Só que a arborização realmente, se ela não for planejada, ela traz problemas. Quer seja para a fiação elétrica, no convívio com a fiação elétrica, nos eventuais desligamentos emergenciais, quer seja, não faz com que o município usufrua da iluminação que ele paga, porque às vezes a árvore tampa a iluminação, a árvore, quando é de grande porte, ela estraga a calçada, ela entope as vias fluviais do município que capta água. Então, nós precisamos realmente ter uma arborização planejada. A CPFL, para atenuar essas questões de arborização, ela realmente realiza podas de árvores, tentando afastar quando os galhos estão tocando a rede. Nós intercedemos com o apoio da prefeitura. Nós estamos investindo em cabos multiplexados ou em cabos que nós chamamos de spacer cable, que são cabos protegidos, não são isolados, mas são protegidos e tem uma convivência melhor com o meio ambiente. Faz com que as podas que nós temos que fazer não sejam tão frequentes. Então, consegue manter, preservar as copas das árvores até um certo ponto, né? Mas nós temos que realmente fazer as podas em vez, que são as podas que mantêm a árvore longe da rede. E, de certa forma, essas tecnologias permitem uma convivência melhor. Eu gostaria até de prestar aqui um serviço à população, porque muitas vezes a população tem um desligamento ou tem um pisca e reclama de indenização, queima um eletrodoméstico, e ela fala, será que eu tenho direito de receber se queimou por causa de um desligamento da CPFL? Tem sim. Se queimar um equipamento, um eletrodoméstico, e esse equipamento queimou por um desligamento da CPFL, e esse desligamento foi provado por um laudo técnico e queimou por conta do desligamento, a CPFL indeniza esse bem, né? Basta o cliente entrar em contato ou com nossas agências ou com o nosso canal de atendimento 0800 010 1010, que a CPFL vai registrar. Nós vamos mandar um técnico até a residência para verificar se realmente queimou, mas nós vamos indenizar. Então, a importância de nós termos a nossa rede protegida, de não termos as árvores tocando a rede, para evitar desligamento, porque realmente, se trazer algum transtorno, a companhia também se responsabiliza por isso. A gente agradece os esclarecimentos todos aqui no programa Bauru em Debate. Nós falamos hoje sobre o fornecimento de energia elétrica, agradecendo mais uma vez a presença do Pedro César Diário, que é gerente de serviços comerciais da CPFL. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Gostaria, assim, de encerrar até para explicar um ponto, Lidiane. Muitas vezes, quando falta energia, o cliente tenta recorrer ao 0800 e enfrenta uma fila no nosso call center. Então, para evitar isso, nós temos o SMS, um atendimento pelo SMS, 27351. O cliente pode encaminhar um SMS apenas com o seu código, que consta na conta de luz, que não vai passar pela fila do call center, vai ser atendido rapidamente, vai estar registrado, né, uma forma inteligente de fazer, é gratuito. E a companhia disponibiliza esse canal de atendimento também para todos vocês. Está dado o recado. Obrigado. E Sidney Rodrigues, secretário municipal de obras, aqui conosco, companhia nesse terceiro bloco do programa. Obrigada, Sidney, pela presença. Bom, eu que agradeço aí e também deixo uma dica aí pro pessoal, sempre tente usar a arborização, a árvore correta. Se você for fazer um novo plantio de muda, procure usar a árvore adequada, principalmente se você tiver fiação. E se for contratar um arquiteto, nós temos problemas urbanísticos também. Não adianta você querer ter uma árvore se a sua fachada da sua casa, do seu prédio, faz divisa com a calçada. Então, sempre a gente pensar num conjunto como todo. A cidade é um conjunto onde você tem calçada, fiação e imóveis. Isso aí, se a gente respeitar todos esses ingredientes, nós vamos ter uma iluminação melhor. Obrigada, Sidney. Obrigada, Júlio. Obrigada a você também pela sintonia aqui conosco. Nós lembramos que você pode rever este programa pelas redes sociais e os canais da TV Unesp, da TV Câmara e da Rádio Câmara Bauru. Até a próxima.